Bom, como eu havia dito, então nós estamos aqui com o Dr. Rafael. O Dr. Rafael ele vai nos falar de dois termos importantíssimos. A prisão em flagrante delito constitucional, que esse é um dos livros dele, e também depois ele vai nos falar da polícia judiciária e a atuação da defesa na investigação criminal, que essa é uma outra obra dele. O Dr. Rafael ele é delegado de polícia, ele é mestre em Direito, professor da Academia de Polícia de São Paulo. Doutor Rafael, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí para esse bate-papo. Professor Wagner, é uma satisfação, uma honra estar aqui. O senhor foi meu professor desde a época de operacional. Isso, estou ficando velho, hein? Não vamos entrar em datas para não ficar desagradável o assunto, mas é uma satisfação e estar aqui nessa cidade que eu sempre tive muito carinho, que é Avaré. E para falar de dois livros. Dois filhos. Dois filhos, né, que a gente está publicando agora pela editora Juspódio. Um deles, A Prisão em Flagrante, na verdade, é uma adaptação e ampliação da minha dissertação de mestrado, que foi sobre a prisão em flagrante, porque eu sentia, desde o início da minha carreira como policial civil, essa lacuna na doutrina, numa abordagem de como a prisão em flagrante ela efetivamente se opera, como que ela ocorre mesmo no dia a dia. E quando eu ingressei como delegado, isso ficou ainda mais contundente, esse desejo de ter uma leitura mais concreta e também à luz da Constituição Federal. Por isso que o título é Prisão em Flagrante Delito Constitucional. Doutor, explica uma coisa básica para nós, que todo mundo fala. Ah, se eu cometer o crime, se eu me apresentar depois de 24 horas, eu não sou preso. Ótima pergunta. É uma lenda, né, essa questão das 24 horas. Não existe na legislação essa previsão de lapso temporal. O que acontece é que, por uma leitura, hoje um dispositivo que falava em apresentação espontânea, é isso que o pessoal acaba confundindo. Então, não há propriamente prazo fixo, taxativo na lei, para a pessoa evitar de ser presa em flagrante. O que acontece é que, em algumas hipóteses, o chamado estado flagrancial, que são as hipóteses que a lei autoriza a pessoa a ser presa, dependendo da dinâmica de uma fuga, por exemplo, a pessoa pode evitar de ser presa, não exatamente pelo prazo, mas justamente por ela estar se apresentando espontaneamente. Então, na verdade, o instituto que a gente trabalha é a apresentação espontânea. Essa sim, dependendo das circunstâncias, pode evitar que a pessoa seja autuada em flagrante. Mas eu sempre faço a ressalva de que simplesmente se apresentar não quer dizer que não vá ocorrer a representação por uma prisão temporária ou por uma prisão preventiva, por exemplo. Então o sujeito ele pratica o crime, não basta ele ir lá só se apresentar. Não vai ser lavrado o auto prisão em flagrante. E dependendo das circunstâncias. Por exemplo, hoje a legislação trabalha, o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, ele afasta a prisão em flagrante daquele motorista que se envolve num acidente com vítima e presta socorro ou viabiliza o socorro para a vítima. Então afasta o flagrante. Agora, a apresentação espontânea, ela é para casos que o delegado de polícia responsável não sabe do que está acontecendo e não há uma fuga, não há uma perseguição. Então a gente não está falando de uma situação que o sujeito pratica, por exemplo, um roubo e sai correndo para a delegacia se apresentar. Não é essa a ideia. A ideia por exemplo, uma pessoa que se envolve numa situação de legítima defesa ou aparente legítima defesa, reage a um assalto, reage a uma tentativa de homicídio, mata o agressor, e aí ela liga para a polícia militar, liga para a guarda, ou liga para a própria polícia civil e se apresenta espontaneamente. Isso sim é o instituto mais tradicional da apresentação espontânea. Uma leitura constitucional que trabalha a prisão, o cerceamento da liberdade como exceção. Então a liberdade é a regra aqui no Brasil. Sim. Na verdade é uma tendência mundial, né? Trabalhar a prisão como algo excepcional das legislações. Essa é a ideia. Uma outra coisa, tendo em vista Lava Jato, isso que está toda hora nos jornais, isso, aquilo, o negócio da delação. Delação primeira, não é? Perfeito. A prisão para a delação, qual o seu posicionamento? Eu
pelo menos num plano teórico, eu não vejo isso como, não me parece ser a projeção que se espera do Instituto, né? Que Sim, delação ou colaboração premiada. Sim. Me parece que afasta até a espontaneidade para o sujeito, que ele está quase sendo coagido a prestar essa colaboração. Eu sei que a gente tem que respeitar os posicionamentos, sim, mas eu acredito que o sujeito... Aqui é uma posição acadêmica. Sim, né? Academicamente me parece que não dá para defender, pelo menos não... prender para delatar. Prender para delatar. Sim. Né? A colaboração não é essa ideia que se espera do Instituto. E é um instituto que ganhou muita projeção com a Operação Lava Jato, todos os desdobramentos dela, e que no Brasil é algo ainda muito recente, porque a gente, de certa maneira, exportou, né, importou, na verdade, trouxe esse instituto de outros países, mas enxertamos aqui de uma maneira um pouco ainda... faltam ajustes, essa é a verdade. Eu acho que o grande mérito da Lava Jato tem sido trazer o debate para aperfeiçoar o instituto, que eu imagino que veio para ficar, porque está se consolidando. Pegou e a sociedade está apoiando, daí fica difícil até mudar isso daí. Não, mas eu acho que nem tem que mudar, eu acho que tem que ajustar, tem que fazer um aperfeiçoamento, justamente para evitar também, porque eu acho que o grande problema de prender para delatar, ou prender só por prender, sem um motivo, sem elementos mais concretos contra uma pessoa, é justamente a idoneidade do que ela vai prestar. Porque o sujeito encarcerado, numa dessa, ele confessa, inventa, cria situações, imputações falsas, mente para tentar se livrar da cadeia ou amenizar a pena. E eu acho que esse é o grande problema. Como qualquer outra situação que o sujeito está coagido, né? Sim. Tortura, por exemplo, é outra questão que, além de manifestamente ilegal e prática criminosa, ela torna imprestável o que o sujeito declarar. Como o pessoal brinca, sob tortura, até o coelho confessa que é um gato, né? Então, é verdade. Essa é verdade. Esse é um dos grandes problemas aí, de prender para delatar, né? Porque de certa maneira não deixa de ser uma tortura para o sujeito também, estar encarcerado lá até... Mas isso é interessante, eu tenho falado isso para meus alunos, né? Quando entra nessa... Eu falo assim, qual é a diferença da tortura do regime de 64, que fala do poder militar, papapá, Exato. E você prendeu o sujeito lá, enquanto você não falar, não libera? Sim. Não deixa de ser tortura. Claro, é uma das críticas aí construtivas que tem sido feito para aperfeiçoar. E eu acho que é bom a gente enfatizar que não podemos generalizar também, não foram todas as colaborações, e mesmo aquelas que eventualmente tenha acontecido algo próximo disso, a gente não dá para afirmar, eu pelo menos não tive acesso ao que aconteceu. A gente está discutindo um aspecto abstrato, teórico. Perfeito. E eu acho que assim como a prisão em flagrante, ou a colaboração premiada, ou qualquer outro instituto, ele tem que estar em constante... O inquérito policial, que é o nosso instrumento de trabalho enquanto instituição de polícia judiciária, tem que estar em constante aperfeiçoamento. Aliás, a legislação exige isso, e a gente sabe que a lei... A promulgação, a edição de leis, ela não consegue acompanhar a realidade, né? Basta ver a tecnologia. Então, é sempre algo que a lei está prevista. A gente tem o Código de 1940, Código Penal, o Código de Processo Penal na mesma linha, e eles buscam adaptar, a gente tenta pegar a realidade de hoje e adaptar para esse ordenamento já antigo, né? Então, a gente precisa esse aperfeiçoamento, e a delação premiada não foge disso. Voltando para o seu livro, quais Perfeito. Os pontos importantes do seu livro, desse livro? Bom, como a gente comentou, é uma leitura constitucional, então é a aplicação de todos os princípios das garantias processuais penais na prisão em flagrante. Então, uma leitura, por exemplo, do artigo 304, que fala para apresentar o sujeito preso, mas é no sentido amplo, então a gente destaca as etapas da prisão em flagrante, a captura, que é diferente da prisão propriamente dita, da decretação da prisão em flagrante pelo delegado de polícia. Essa análise, trabalhada como uma audiência de apresentação e garantias, o sujeito ele não pode simplesmente, ele é capturado, ele é algemado na rua e jogado numa cela sem que nada seja feito, sem que exista justa causa, né? Fumus comissi delicti, que o pessoal usa hoje, que é a fumaça do cometimento de um delito. Sem essa justa causa, com oitivas, com documentação, com provas no sentido amplo, a pessoa não pode ser encarcerada. Então essa audiência, o sujeito vai exercer alguns direitos
como, por exemplo, direito de defesa, autodefesa, ele pode prestar própria versão, autodefesa negativa, pode se manter em silêncio, pode acionar um advogado, pode acionar familiares, tem uma série de garantias processuais penais que precisam ser observadas na prisão em flagrante, para decretar a prisão em flagrante, ou outra, por exemplo, o termo circunstanciado, que também, o que a gente sempre pondera aqui a delegacia, ela precisa ser um local de exercício de garantias processuais penais. A pessoa, ela tem, independente de qual é o status dela, seja ela um suspeito de prática de delito, seja uma vítima, seja uma testemunha, seja um policial militar, um policial civil, um guarda municipal, um advogado, todos têm que exercer na plenitude as prerrogativas dos seus direitos e deveres. Essa é a ideia principal. Então, a aplicação de todos esses princípios processuais na prisão em flagrante e outros institutos próximos, como a gente já mencionou aqui, a apresentação espontânea, reconhecimento de excludentes, as etapas da prisão, entre outros, vários outros assuntos aí que a gente aborda relacionados à prisão em flagrante. Interessante. Pessoal, aguarde aí que o Dr. Rafael vai voltar a falar aqui da Polícia Judiciária e a atuação na defesa da investigação criminal. Aguarde e voltaremos já.